Se você abrir esse vídeo, então isso quer dizer que você quer jogar da maneira correta de Ashe. Então, eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber para melhorar a tua gameplay sob gelo. Você vai aprender do mais básico ao mais avançado e... para te explicar isso de uma maneira mais fácil, eu vou separar esse vídeo em algumas partes. Para a primeira parte, a gente vai pegar o mapa de King's Row como exemplo aqui no ataque. Primeiro de tudo, para você entender melhor, você tem que ter um posicionamento bom, ok? O jogo vai exigir muito do seu posicionamento, então... quando você vai atacar em King's Row, o que eu faço, o que eu recomendo pra você, evita sair aqui por cima, tá? Porque é uma área muito exposta, você percebe que, tipo, tudo bem, tem essa proteção aqui, etc. Mas é uma área muito exposta e a Ashe não é um boneco a longa distância, por incrível que pareça, né? Ela é um boneco mais a média distância, ela funciona melhor a média distância. Se o boneco estiver muito longe, você não vai dar um dano tão interessante assim. Então, evita sair aqui por cima, tá? O que eu recomendo pra vocês saiam pelo portão principal mesmo. E, obviamente, toda vez que vocês forem sair aqui, há várias posições que o time inimigo pode estar, né? Eles podem ficar nesse high ground aqui, eles podem... normalmente em elos mais baixos, eles podem acabar defendendo aqui nessa entrada. Pode ter um cara, tipo, um Widowmaker, por exemplo, esperando um pique aqui, num pixel mais fechado. Esse high ground aqui, normalmente tem pessoas que defendem aqui, mas de um modo geral a defesa é feita nessas duas áreas, tá? Normalmente o tanque vai ficar nessa área, às vezes um DPS abre pra tomar um espaço por aqui, enfim. Então, sempre abre com muito cuidado, tá? Aonde você for. Então, saindo da base aqui de Kings, o que eu recomendo pra você? Você pode fazer um AD-AD, né? Tipo, você vai abrindo no AD-AD aqui junto com o seu time. Pode ir pegando um dano, pode tentar farmar um ult aqui com granada, alguma coisa do tipo. Mas o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu saio da base, como eu falei, ali em cima não tem proteção, né? Então eu venho pra cá. Aqui, essa jogada de eu subir aqui, tipo, em um elo mais alto, é arriscado, eu posso acabar tomando um pique fazendo isso, tá nesse meio tempo. Mas aqui não é um posicionamento de todo ruim, tá? Porque... tudo bem, você pode ficar exposto pra cá, e se tiver um cara aqui, você não vai ficar aqui exatamente aqui, né? Você fecha a sua mira. Aí você abre, tenta matar, se não conseguir, ok, fecha. Se precisar, você pode recuar pro seu time, você pode passar pra cá, ó, aqui embaixo tem um pack de vida. Mas, a princípio, o que eu faço? Eu venho pra esse high ground, se não tiver ninguém aqui, eu fico nesse posicionamento aqui em cima, protegido pela essa parede aqui. Tento dar um dano, tento conseguir um espaço mais pra cá, talvez. Ó, você pode tentar conseguir um pique pra cá em alguém, alguma coisa do gênero. Mas, a princípio, quando você tá jogando com qualquer hitscan, isso não se aplica só pra Ashe, tá? Pode ser Ashe, McCree, qualquer coisa, o seu maior aliado vai ser uma parede, tá? Por incrível que pareça, é algo muito comum você tá jogando e criando um cenário fictício aqui. Seu tanque tá aqui, tá? Seu tanque tá jogando recuado aqui, e você tá aqui, ó. Você é o idiota que tá aqui no meio, atirando no aberto aqui, ó, exposto pra 1, 2, 3 cantos. Se vindo mais pra cá, você estaria exposto pra cá e pra cá também, entende? Então, toda vez que você joga de hitscan, você tem que entender que seu maior aliado sempre vai ser uma parede. Então, cara, se você tá atacando, ao invés de tu ficar aqui no aberto, pô, ou aqui, tipo, totalmente exposto pro time deles, joga fechado, tá ligado? Tipo, não tem por que você querer abrir esse pixel, tipo, totalmente... sendo que tu pode fazer isso daqui, ó. Saca? Pode ficar escondido aqui, se precisar tu fecha, recarrega. Espera a cura, tá ligado? Então, pô... uma das coisas mais interessantes pra você fazer jogando de Ashe é isso daqui, tá? E... ou mais importante, um dos mais importantes nesse quesito de posicionamento, além de você, enfim, ficar atrás de uma parede, é você jogar em terrenos elevados, né? Em high ground. Então, por exemplo, vamos supor que seu time tá entrando aqui no ponto, tá? Essa área aqui já é do seu time, você dominou esse espaço. Você pode subir aqui, tá? E aqui você tem algumas opções. Você pode jogar, tipo, daqui mesmo pra tentar dar pressão. Você pode vir pra essa área aqui, mas aqui você já tá mais aberto a tomar um dive, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Mas, enfim, vai depender muito da composição do time inimigo. O que eu gosto de fazer? Meu time tá dominando essa área aqui, já tá pra entrar no ponto, eu fico aqui em cima.
Então aqui eu vou ter uma visão ampla do ponto, tá? Eu ainda vou ter a parede aqui comigo, então eu posso recuar aqui. Aqui atrás tem um pack de vida, então tipo, eu não vou precisar de um suporte aqui o tempo inteiro. Então, terreno elevado, tá? Joga em high ground, você vai ter uma visão ampla de tudo. Joga atrás de parede, de preferência uma combinação dos dois seria o cenário ideal pra você jogar de Ashe. Então, vou encerrar aqui a primeira dica, ok? Vamos pra próxima. Segunda dica, eu vim aqui no campo de treino pra falar sobre as perks da Ashe, tá? Sempre vai ter duas perks de escolha, então a gente tem a tiro rápido, que o seu tiro primário, esse tiro aqui, ele vai aumentar 30% da velocidade, então você vai dar esse tiro primário aqui muito mais rápido. Porém, você perde 15% de dano no tiro. Então, é um bem e um mal, né? Não é de todo um buff em si. Então eu vou contar o que eu faço, tá? Quando eu tô jogando em duo, eu tô jogando com a Mercy, por exemplo, eu consigo pegar essa primeira perk aqui de boa, porque eu vou ter o buff do Pocket, então eu vou estar pocketado, vou estar dando mais dano, e eu ainda vou atirar mais rápido. Então é muito bom, tá? Essa primeira perk, lembrando, com Pocket, mas, contudo, eu prefiro a segunda perk, tá? Que é a da escopeta aqui, que ela te impulsiona mais longe, então tipo... Tô aqui, eu vou subir pra cá, provavelmente eu já conseguiria subir sem a perk, né? Mas eu vou bem mais alto, ó. Então eu consigo conseguir high grounds mais altos com isso daqui. E se você lembra da primeira dica que eu te dei, você vai lembrar que o ideal é sempre você estar jogando no high ground. E tem um a mais nessa perk aqui, tá? Que é o seguinte... a escopeta empurra a Ashe e os inimigos 20% mais longe. Então vamos supor, você está jogando nesse high ground aqui. Imagina que a gente tá em uma partida e vai subir um Winston em você. Você vai jogar ele 20% mais longe também, o que é muito bom. Isso se pegar qualquer boneco... É porque tanques tem redução de boop, né? Então essa perk acaba ajudando muito, muito mesmo. Então eu tenho uma preferência por ela. Mas se estiver jogando mais de boa ali, não estiver tomando dive, eu estiver jogando pocketado, eu pego a primeira perk. Pra segunda perk, a gente vai ter a primeira, que a cada 2 tiros com mira, em sequência que você acerta, então tipo, você não pode acertar um, errar e acertar de novo, que não vai contar. Tem que ser tipo 2 tiros, enfim, em sequência, né? Então, isso vai te dar um buff de dano. Ele é um buff de 25 de dano extra, tá? Eu usei por bastante tempo essa perk quando as perks vieram pro jogo. Porém, a minha preferida é a segunda perk, é a perk da Dinamite, porque ela não tem um buff absurdo no sentido de dano, porque ela não buffa o seu dano, tá? A única coisa que a segunda perk da Ashe vai te dar é um raio de explosão da Dinamite maior. Então, tipo, usando a Dinamite aqui, ela tem um range, sabe? E quando eu pego essa segunda perk, o range dela vai ser 40% maior, então ela vai atingir uma área muito maior. Com isso, tu vai conseguir pegar a ult mais rápido, tu vai conseguir acertar mais pessoas. E algo interessante dessa segunda perk, eu vou dar 3 tiros aqui. Toda vez que eu lanço a granada, eu recarrego 3 tiros automático. Então, supondo, ó, eu tô com uma munição, você sobrou uma munição, você vai tacar a granada, você vai ter o tiro pra explodir, você ainda vai ter mais 3 tiros depois pra, enfim, usar como você quiser. Então, as duas perks que eu acho interessante é a da escopeta e a da bomba, tá? São as duas que eu mais utilizo. Como eu falei, as perks acabam dependendo muito de como tá a sua partida, né? Então, por exemplo, se eu estiver pocketado e não estiver tomando dive, eu posso pegar a perk de atirar mais rápido, mas perder dano. Porém, na minha preferência, eu prefiro ter estas duas perks aqui, porque eu acho melhor. Então, segunda dica também tá fechada. Pra terceira e última dica que eu vou te dar, existe algumas maneiras, na verdade, de você jogar com a Ashe, e isso eu digo no sentido de atirar mesmo, sabe? Tem pessoas
que vão aqui e vão jogar sempre miradas, sabe? Elas têm uma preferência aqui por jogar sempre com a mira. Raramente ela vai dar o tiro primário da Ashe, né? E... ok, não existe uma maneira certa ou uma maneira errada de jogar. Você joga como você preferir. Também com uma raridade maior, né? Mas existem pessoas que preferem usar o tiro primário. Eu já vi algumas. E existem uns certos combos, entre muitas aspas, que você consegue fazer. Explicando, uma maneira que muita gente joga, elas fazem o seguinte. Elas dão um tiro com mira e dão um tiro sem mira. Isso é o básico que normalmente os players de Ashe fazem. Então, um tiro com mira, um tiro sem mira. Perfeito. O tiro secundário da Ashe, que é o tiro com mira, ele é mais lento. Então, pra você abrir a mira, depois dar o segundo tiro, que é o, repetindo, né? É o que a maioria das pessoas fazem, você não percebe que ele tem um delay. E isso você vê principalmente em jogadores do console, tá? Eu era um jogador do console, então por isso eu tenho esse lance que eu vou explicar pra vocês, que a gente chama de double tap, que é o seguinte: ao invés de você atirar com mira e depois sem mira, você faz o contrário. Então você vai atirar sem a mira e depois com a mira. Mas é a mesma coisa? Não, tipo, o tiro sem mira, ele tem essa velocidade. O tiro com mira, na verdade, perdão. O tiro com mira e depois o sem mira, ele tem essa velocidade. E o double tap, ele é mais rápido, porque você vai atirar a primeira vez e em sequência você vai abrir a mira e atirar de novo. Basicamente é um M1, M2, M1, só que de uma maneira mais rápida, saca? Que vai ficar assim. Tipo, é uma velocidade, você pode comparar que você sente no feeling do jogo que é mais rápido do que você fazer o contrário, sabe? O primeiro tiro com mira da Ashe, ele é rápido. A partir do segundo, ele já fica lento. Então, é por isso que é mais interessante você atirar primeiro sem mira e depois você mira. Isso que vocês estão vendo aí, né, seria um hit kill na Tracer, né? O double tap feito, tipo, com o primeiro tiro sem mira. Os dois têm o mesmo dano, obviamente, mas nessa sequência aqui, como você faz mais rápido, você mata mais rápido. Então, sem mira, mira, atira, tá? Atira, mira, atira. Atira, mira, atira. Treina isso, tá? Pega o timezinho disso, porque pode ser que aconteça de você apertar o botão rápido demais e ele acabar não atirando o tiro com mira. Então, treina isso. É muito importante, tá? Não evita fazer desse jeito aqui, que é mirar e depois sem mirar, porque é mais lento, isso pode acabar fazendo tu perder um kill importante ali, tá? Então, faz isso daqui, compensa muito. Como eu mostrei, é hit kill na Tracer, né? Nos outros bonecos ele não dá hit kill, porém, quando você tá jogando pocketado, é hit kill em maioria dos DPS com a vida padrão, tá? Então, na Ashe aqui, se eu tivesse pocketado, seria hit kill. Na Sojourn aqui, se eu tivesse pocketado, também seria hit kill. Não só nos DPS, como em suporte, em maioria dos suportes também. Então, você percebe que fica com pouca vida, né? Fica tipo um soco, grande maioria dos bonecos. Então, se você joga com a Mercy, se você joga em duo com um amigo, enfim, e você tá pocketado e você acerta esse combo, é hit kill. Tipo, raramente o cara vai conseguir... Se você acertar os 2 tiros, ele não sai vivo, tá? Então... tem essa maneira a mais de você jogar com a Ashe, que eu acho muito interessante. E, cara, desde que eu comecei a jogar dessa maneira, melhorou muito pra mim, tá? Tipo, melhorou imensamente pra mim. Então eu recomendo vocês começarem a jogar dessa maneira, tá? E aí, vou fazer um a mais aqui, que é o seguinte. Supondo aqui que eu vou dar o double tap, ok? Mas esse cara aqui, eu acerto o peito nele, né? Eu não dou HS. Você percebe que ele tá com uma vida basicamente cheia. O que eu faço? Tipo, agora eu atiro com mira, o que eu faço? Particularmente, depois da double tap, acaba sendo muito pessoal. Quando eu tô num range distante e eu erro, a média distância no caso, e eu erro o HS, tipo, eu acerto o peito ou eu erro o tiro, e eu tô, né, mais ou menos nessa distância, eu dou outro tiro com mira, né? Eu continuo atirando com mira, mas
isso é muito situacional. Se eu tô mais perto, eu prefiro fazer o double tap e spamar tiro sem mira. Porque é muito perigoso eu manter o scope aberto aqui na frente do inimigo, sabe? Então, dei peito. Depois eu spamo, saca? E o que eu recomendo pra vocês vindo aqui no próprio campo de treino mesmo, tem uma areazinha aqui. Eu normalmente não uso, eu prefiro o Vaxa, né, que é um modo de jogo, um modo personalizado. Mas pode colocar aqui o robô treinamento, longa, pode desativar tempo por pontuação, coloca a salva do jogador aqui. E dá um iniciar. E você tenta, tipo, ó, primeiro, o que eu recomendo vocês fazerem, acompanha a mira, tipo, sem atirar mesmo, saca? Vai acompanhando, e à medida que vocês vão acompanhando, vai atirando. E aqui você também pode testar o double tap, tá? Ele provavelmente não vai matar, imagino eu não lembro quanto de vida o bot tem. Mas a princípio ele não mata, saca? Então, testa aqui o double tap. Ó, ele dá arriscando o bot sim. Vai treinando, saca? Que, mano, se você pegar o jeito disso na partida, você vai se dar muito bem. Principalmente se você joga poketada. E é isso. A última dica basicamente é essa. Bom, é isso. Ash não é um personagem muito difícil de você jogar. É algo que vai exigir um treino, tá? Como eu falei, você vai precisar fazer umas repetições ali, fazer um treino de mira. Treina o seu posicionamento. Não, cara, Overwatch é um jogo que o seu posicionamento, você está bem posicionado, às vezes, dependendo da situação, é muito mais importante do que você ter uma mira absurda, sabe? Então, se posiciona bem, tá ligado? Tipo, mano, foca nisso, tá? Se você acha que você tem uma mira boa, mano, foca em aprender a jogar o jogo, tipo, no mental, sabe? Pode se apegar o básico, que foi o que eu falei, fica atrás de parede, sobe em high ground. Você pode querer se arriscar mais um pouco, pode querer fazer um flanco, enfim. Mas é muito importante você ter um posicionamento bom, sempre ter uma visão ampla do time inimigo, mas não se expondo, sabe? Não ficar muito no aberto. E é isso. O vídeo vai encerrar por aqui. Eu pretendo trazer de outros personagens mais pra frente. Vocês podem deixar uma pergunta aí, alguma requisição de algum personagem específico. Eu jogo com todos os personagens do jogo. Hoje em dia eu não tenho muito ânimo pra grindar elo, né? Mas ainda tenho algumas contas no GM, então eu ainda entendo bastante do jogo. Porque eu ainda jogo com frequência, apesar de não estar naquele pique pra grindar e subir de rank. Não tenho interesse nisso também. Então eu decidi criar esse quadro aqui, basicamente, pra ajudar vocês a entenderem como que funciona o jogo, tá? Overwatch não é um jogo absurdamente difícil, não é difícil você subir de rank, não é difícil você jogar com um personagem específico, se você pega ele, tira um tempo pra aprender, você consegue. Alguns são mais difíceis que outros, né? Alguns exigem um a mais ali. Mas Ashe não é um personagem difícil. Se você joga no console, isso se torna até mais fácil, porque você tem um assist, né? Como eu falei, eu joguei muito tempo no console, então eu também era main Ashe lá, enfim. Eu jogo de hitscan de um modo geral. Faço todos os bonecos, mas os meus mains eles são hitscan, então são Widow, Ashe, Sojourner, McCree, Soldier. Também faço flanco, como Tracer, por exemplo, é o meu principal, eu diria. E faço Pharah, enfim, eu faço um pouco de tudo. Tenho os meus mains ali, mas de um modo geral eu faço tudo. Então, deixem aí o personagem que vocês quiserem que eu traga pra próxima. E se inscrevam, deixem o like, valeu, compartilhem e tamo junto.